Olá, eu, Beto Fortunato, no ar o programa Os Três, nosso convidado Argel Jobim. Oi. E vocês, que nos dão a honra da assistência. A verdade, tá, é que nós temos um problema, né, histórico. É um problema histórico, é um problema antropológico, né, ligado à condição da mulher. Né, desde a revolução patriarcal, né, nos países bárbaros. Tábula redonda. Isso aí foi antes até. Tá? Porque as sociedades bárbaras, né, primitivas, originalmente, tá, até por questões teológicas, né, a maneira deles compreenderem a religião era feminista. Certo? A mulher, ela determinava uma série de coisas. A Wicca, por exemplo. Né? Isso, né? Os celtas, isso. Certo? Né? Então, o que acontece? Com o conceito de propriedade, né? Quando o homem começou a prender as vacas, né? Para que elas não fugissem, começou a cercar a sua horta, né? A sua área de plantio, se determinou que aquilo ali era uma propriedade, né? Daquela família. E a mulher fez parte, virou propriedade. Então, mas aí esse processo ele vai acontecer, tá, devagar. Por quê? Porque o homem começa a se dar conta, primeiro, que ele é mais forte fisicamente. Tá? E, segundo lugar, ele começa a perceber que ele não tem como provar que o filho é seu. Ele não tem como provar que o filho é seu. Tá? Para deixar para os filhos. De quem é aquele filho, se todos os homens podem copular com aquela mulher? Tá. Certo? Então é quando acontece esse golpe, né? Certo? Ainda no período pré-histórico. Certo? É quando, né, um período pré-escrita. Esse golpe vai acontecer com o conceito de propriedade, a mulher passa a se tornar uma propriedade. Tá? Só para que as pessoas entendam isso melhor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Tá? Imagine que você organiza uma festa, tá? E que você contrata os seguranças. Ora, os seguranças, eles devem, né, por conceito, ser pessoas fortes, né, para resolver alguma confusão, alguma desordem, né, enfim. Agora você imagina que os seguranças, percebendo que eles são mais fortes e que eles estão armados, eles resolvem se apropriar da festa, do caixa, da receita, mandar em tudo, né? Eles dão um golpe em você, ok? Eles tomam a festa, certo? Então foi exatamente isso que aconteceu. O homem, na condição de mais forte, ele era o protetor, ele era o provedor do alimento, certo? E o que nós vemos hoje, no mundo todo, tá, é uma sociedade patriarcal. Nós vemos muito conflito, né? O homem ele não tem uma maturidade, tá, suficiente para ter poder, né? Mas ele tem muita sede de poder, certo? Então nós vemos muita guerra, né? Nós vemos grandes corporações, né? Ditaduras corporativas, certo? Se apropriando das pessoas. É isso que nós temos, que esse é o pensamento masculino em essência, né? Governos femininos, né, tendem a ser mais equilibrados, mais inteligentes. Eu acho que o homem ele tem medo da mulher, na verdade. A mulher ela desempenha melhor as funções, ela trabalha com mais amor, ela é mais útil do que o homem. Você não vê, por exemplo, uma mulher entrar no McDonald's da vida com uma metralhadora e matar por matar porque achou bacana. Não, você vê homens fazendo isso. Você vê homem fazer isso. É. Tá? Você não vê mulher brigando. Hoje, infelizmente, até acontece com algumas menininhas mal informadas. Mas, normalmente, você não vê uma mulher bem resolvida sair pra rua, batendo ou apanhando de alguém. Isso é coisa de homem, de turma, sabe? Vai pro bar, bebe, enche a cara e sai dando porrada em todo mundo. Tá? É impossível hoje você assistir uma TV, seja em que canal for, que você não tem denúncia de violência contra a mulher. Marido batendo em mulher, ex-marido batendo em mulher, namorado batendo em mulher, ex-namorado batendo em mulher, vizinho batendo em mulher.
E que conclusão eu cheguei? Bem assim, é mais barato hoje o sujeito matar a ex-esposa, que ele só vai pagar o advogado. Qualquer 4, 5 mil reais ele está resolvendo o problema dele com o advogado. E sai mais barato do que pagar a pensão o resto da vida, ou até os filhos se formarem numa faculdade. Eu acho que a impunidade, esses cretinos desses políticos que ficam perdendo tempo com idiotice, com besteira, preocupado, o Brasil totalmente preocupado com Copa do Mundo. Quer dizer, dinheiro indo para lá, a gente morrendo, Argel, não é dentro do hospital, a gente morrendo na fila do hospital. O que agrava muito mais. Complicado mesmo. Então, é isso, é impunidade. E os cretinos sentados lá enchendo as burras de dinheiro. Nós tivemos, Beto, alguns avanços já, tá? Alguma movimentação está acontecendo, tá? Perfeito. Por exemplo, hoje o agressor, tá? Basta a mulher denunciar, ela não precisa dar continuidade ao processo, muito, né? tá? Ela não consegue também retirar esse processo. Ele passa a ser uma ação da promotoria, a partir do momento que ela denunciou. Isso, na real, é um ganho muito grande. Se eu não estiver enganado, nem precisa a mulher denunciar. Um vizinho pode denunciar. Exatamente. Melhorou muito. Tá? Isso aí foi muito importante, foi um avanço muito importante. Tá? Agora, é preciso que haja uma conscientização popular. Tá? O que nós vemos hoje? Tá? Nós vemos um povo, tá, cada vez mais mal informado, cada vez mais vítima da grande mídia. A grande mídia, assim, ela está comprometida com grandes corporações, com interesses econômicos muito grandes, né, e, em consequência, né, com os políticos que estão no poder. Ela dirige o foco. Então, aliado a isso, tá, nós temos instrumentos de alienação. Hoje não é só a mídia, por exemplo. Essas seitas evangélicas, elas funcionam muito no sentido, tá, de alienar as pessoas, né, como manutenção de preconceitos, certo? A maioria delas. Tá? Hoje em dia isso se proliferou muito, né, essas seitas e subseitas, certo? Nós temos algumas linhas evangélicas mais tradicionais, né, que são mais respeitosas, certo? E que realmente não fazem isso, tá? Mas essas que se proliferaram nos últimos anos, aí essas egressas, né, derivadas da Igreja Universal. Quando Deus é a grana, né? Exato, né? Então, aí o que acontece? Como é um forte instrumento de alienação, nós estamos vendo os políticos se vendendo aos interesses desses pastores. Tá? Por quê? Veja bem, raciocina comigo. Tá? O indivíduo, ele faz tudo que o pastor manda. Né? Então o pastor, ele manda o indivíduo se afastar da política, ele se afasta, ele não tem informação. Certo? Aí o pastor manda ele votar em tal político, porque tal político ajuda a obra de Deus, entre aspas, né? E o indivíduo vota. Isso aí é uma moeda de troca extraordinária com o político. Nós temos aí a formação de uma nova máfia que já chegou no Senado. Né? A máfia bancária evangélica. Isso, né? E essa bancada, ela é extremamente machista. Tá? Nós vamos ter aí, tá? E ela está se fortalecendo a cada dia. A cada dia. E nós temos aí um retrocesso muito grande, tá? No que seriam os avanços dos costumes. Então vocês podem acreditar que liberação de drogas, liberação de aborto, né? De casamento gay, tudo isso, né? Vai demorar muito para sair. Porque como o país é democrático, nós temos uma democracia direta, o que acontece? Né? Os políticos, eles são eleitos por um povo sem politização, certo? Qualquer estratégia de propaganda barata elege um político. Mas nós temos políticos bons. Temos alguns. Eu já fui na missa de 7º dia de alguns deles. Eles morrem. Eles morrem. Viram santos. Então, e aí, tá, veja bem, e aí, em contrapartida, nós temos um segmento pequeno, né, da população, que são justamente os grupos mais esclarecidos. Tá?